Ele quer o volume, certo? Então vamos Certo. imaginar o seguinte: vamos imaginar que nós temos um objeto e nós queremos aumentar um pouco esse objeto. Acho que a ideia é essa. Peraí, deixa eu só. Tem como subir um pouquinho? Ou começa aí? Ah, só pra... Então a gente vai aumentar um pouquinho. Só que quando a gente aumenta para todas as dimensões. Tá, tipo, tá variando o volume e aí ele pede. E o que que Isso. ele pede? Ele pede que tu prove essa equação, que tu chegue nela. Ah, tá. Então aqui é um L, um volume sólido, muito bem. Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Vamos dizer que é um cubo, alguma coisa assim, para facilitar um pouco a vida. Daí, nós vamos ter L mais delta L, L mais delta L, L mais delta L também. Muito bem. O volume aqui, do primeiro, seria L ao cubo. Quanto que Uhum. seria o volume do outro cara aqui? Seria É, L mais mais delta delta L, L ao cubo. exato. Muito bem. Só que agora a gente quer variar, né? A gente sabe que a equação é essa. Delta L igual a L0 mais alfa delta T. Agora, como a gente está procurando uma variação do volume, nós queremos variar todos esses L's aqui, né? Então, por exemplo, o V, o delta V, ou melhor, acho que eu posso dizer que o próprio novo V, vou chamar de V'inha, ele vai ser ahn, a expansão desse cara aqui, que vai ficar 3L, ou melhor, vai ficar L ao cubo mais 3 delta L mais delta L ao cubo. Dá pra pensar dessa forma, certo? Certo. Ah, muito bem. Agora, quem que é o delta L, né? Delta L, como a gente já viu algumas vezes, é essa conta aqui. Uhum. Então, onde tiver o delta L, eu vou colocar aquela conta. Tá. Agora, veja só que interessante, né? O L ao cubo eu já sei que é V. Eu escrevi aqui em cima. É o V antigo. É o Uhum. volume preto aqui, certo? Certo. Então é só substituir. Esse 3 vezes delta L é igual a 3. Quem que é delta L? L0 L0 mais. alfa delta T. É. E ele falou uma coisa sobre os termos pequenos. Olha só o que ele falou. Se os termos extremamente pequenos forem desprezados, então significa que esse termo aqui extremamente pequeno, ele tem que ser zero. Porque veja, o delta L ele já é uma coisa pequena, bem pequena. Uhum. Você chegou em números 10 na menos 3, coisas assim, né? Se você multiplica um 10 na menos 3 vezes outro 10 na menos 3, já fica 10 na menos 9. E por outro já fica 10 na menos 12. 10 na menos 12 está na ordem de um átomo já. Uma coisa muito pequena, entendeu? Uhum. Então significa que esse termo aqui ele pode ser completamente desprezado. Portanto, só sobrou isso aqui, né? Nós apagamos aquele termo, sobrou só isso. Agora, se eu passar esse V preto aqui para o outro lado, eu vou ficar com V' menos V igual a isso. Eu vou colocar o alfa na frente só por uma questão estética. E a gente sabe que V final menos V inicial, afinal, esse aqui era o V final, esse aqui era o V inicial, certo?
Aham. É o delta V. Delta é final vezes inicial. E era justamente isso que ele mandava provar, certo? Aí, ó. Posso ver de novo rapidinho? Ali embaixo. 3, menos 1. Ah, tá, entendi. Pegou a É, ideia? realmente. Aham, Legal, né? é. Então tá bom. Então tá bom, tá bom, tá bom. Então é um probleminha de você, veja, não fazer contas exatamente, mas entender a lógica algébrica do processo, né? Aham, A ideia é essa. Beleza? beleza. Então tá bom. Então continuamos. Vamos para a próxima. Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem. Essa 27 também é um problema de jogar nesta forma. Tem alguma interpretação aqui, mas nada demais. Tente fazer sozinha primeiro, tá? Você já conhece a forma. Beleza. Tá bom? Boa sorte. É, eu teria que saber o coeficiente do latão. Ah, do aço, né? E do latão, é verdade. Vamos ver. Não, do aço eu acho que tem aqui. É, você anotou. Vamos pegar o do latão. Agora. Aqui, 19. 19? Ah, tá. Uhum. Deixa eu colar aqui.
Mandei agora. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, bastante conta. Mas gostei, você colocou as unidades, mostrou passo a passo, mostrou que você estava procurando a temperatura que causava o mesmo tamanho. Uhum. Então, ele falou que tinha que ultrapassar, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Bem, quando ele falar Se tem. ultrapassado, está buscando o mesmo tamanho, não precisa se preocupar, Ah, tá? tá. Ah, Isso. beleza. Então você fez tudo certo. Muito bem. Muito bem. Podemos continuar. Olha só, essa aí também foi sem ajuda e não tenho nada a corrigir aqui. Tua matemática tá toda muito certa também. Toda certinha. Tu fez bem bom. Vamos ver a Hum. próxima aqui, 27. Ah, agora a próxima já vai precisar da nova matéria. Ele já está falando de gases ideais aqui. A gente não viu gases ideais, vamos ver agora. O que é um tanto estranho, eu pensei que ele ia falar primeiro de calor. Vamos ver aqui. Temperatura e calor, absorção de calor, capacidade térmica. Ah, pois é. Estranho na lista os exercícios de gás vinham antes, né? Vamos ver então. Ah, bem, é importante que você escreva essa fórmula aqui, tá? Eu vou explicar ela. Calor é igual a Cm delta T, ou seja, calor específico é o C. Calor específico é de novo, uma característica do objeto que tu está trabalhando, ok? Eu E esqueci. vai depender do objeto. Então, pro ferro é um, pro metal é outro, pro vidro é outro, e assim vai. A massa do objeto, ou seja, quanto mais massa tiver, mais variação de temperatura vai ter. E o ΔT é justamente a variação de temperatura. Então, essa equação está te dizendo o seguinte: você injeta calor e a temperatura varia. E o contrário também, se você quiser variar a temperatura, vai precisar de injeção de calor. Essa injeção de calor ela pode vir por meio de você ligar o fogo, né, e aquecer a água, ou realmente pegar algo quente e jogar em algo frio, colocar essas coisas dentro do mesmo ambiente, tipo numa garrafa térmica, por aí vai. Ou o próprio ambiente, né, injetando calor nas coisas, por exemplo, deixar gelo em cima da pia, que vai derreter. O que é tipo potência? Calor. Calor. Tá, calor. Então, é isso. Tem aqui tabelas de calores específicos de alguns materiais. Então, Esse quanto Q, ele é dado em Joule. é, Joule. Calor é Joule, energia. Joule é Energia. Newton por metro Joule é quadrado? Joule. Joule é Joule, verdade. Joule é uma unidade. Então, ela é, se você quiser pensar ela em termos de Newton, né, o que não precisa, ela vai ser Newton vezes metro. Ah, tá. Muito bem. Então, vamos ver aqui, cadê o negócio de gás? Pô, aqui já começa a falar um pouco de gás. Ah, essa forma aí, vai pra cima. Isso aí. É, mais pra baixo. Forma não, esses gráficos aí. O que que tem? Não, tipo, ele não deu isso, mas eu lembro de uma questão que pedia pra calcular a área. Então acho que deve ter a ver com isso. A Não, ele área não pediu a área. Ele pediu, na verdade, uma outra coisa, mas a pediu resposta trabalho e o trabalho é a área do trabalha gráfico da isso. pressão pelo volume, exatamente. Bem, aqui ele está explicando algumas coisas, então, né? Vamos lá. Ele está fazendo um primeiro vínculo aqui entre calor e trabalho. Então, vamos dizer assim: calor é a energia que, resumidamente, muito assim, calor é a energia que um objeto está recebendo, né? Então, o que que acontece? Nem toda energia que um objeto recebe
vai virar trabalho, ou seja, vai virar aquilo que você quer que vire. Por exemplo, eu estou colocando lá energia no meu motor do meu carro, eu quero que o carro ande. Esse é o objetivo. Mas nem toda essa energia vai servir exatamente para fazer o carro se mover. Parte dela é, por exemplo, para aquecer o motor, porque precisa aquecer para funcionar, ou para fazer barulho, ou para qualquer outra coisa ali necessária, né? Uhum. Mecanicamente falando ali, engenhariamente falando, beleza? A ideia é essa. Então, existe uma perda. Essa perda vai ser a diferença da energia que eu coloco e o trabalho que realmente o objeto está sofrendo, né? Fazendo. Muito bem. Então, ele está explicando que, no caso de um gás, né, o trabalho ele vai ser dado pela expressão que a gente obtém com essa integral aqui, que no caso, então, vai ser a integral da pressão, né, integrando no volume. Então, por exemplo, se a pressão não depender do volume, essa integral sai bem fácil. Fica P delta V, que é uma fórmula que a gente Entendeu? usava bastante lá no ensino médio. Só que às Uhum. vezes a pressão depende do volume, né? Então você vai ter que resolver uma integral aqui, utilizando as fórmulas que a gente aprende em cálculo. Mas de modo geral, a pressão então vai ser o trabalho então, que é a energia que o objeto está realmente utilizando para fazer o que ele precisa fazer, vai ser pressão vezes volume. E uma vez que a Aí vai pressão, ser é, Newton por metro cúbico? pressão é pressão, né? É Pascal. Ah, é Pascal. Ah, que pode ser Newton por metro quadrado. Então, por exemplo, aqui, né? Ele está falando sobre um processo de um gás, né? Recebendo energia, aumentando seu volume, diminuindo seu volume. Vamos ver aqui, ó. Primeira imagem. O gás passa de I para F e realiza um trabalho positivo. Por quê? Porque o volume aumentou, né? Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Acabou. Ah, tá. Então, o gás realizou trabalho. Isso também é um conceito importante, né? Se o volume aumentou, o gás realizou trabalho. Foi ele que realizou trabalho. Então, é um trabalho positivo. Pode ser que ele sofra trabalho. Nós já vamos ver isso. O gás aqui também está passando de I para F, mas realiza um trabalho maior, né? Ele continuou indo para esse mesmo estado aqui, que é Uhum. um determinado valor de pressão e volume, que é o mesmo valor aqui, pressão e volume, o ponto está na mesma posição do plano cartesiano, né? Mas para chegar lá, ele pegou um outro caminho, e esse Uhum. caminho utilizou, né, mais trabalho, ok? Ok. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Mas provavelmente é bom, que a gente quer cada vez um trabalho maior. Afinal de contas, a gente quer que a nossa energia seja bem utilizada, toda ela vire aquilo que a gente se propõe a virar, né? Por isso que, por exemplo, a gente parou de utilizar essas lâmpadas fosforescentes. Hoje em dia a gente só usa a lâmpada fluorescente. Porque uma lâmpada fosforescente, 98% da energia que entra nela vira calor. E não é o que eu quero. Não é o que eu quero. O que eu quero é que a energia que eu coloco na minha lâmpada vire luz. E 98% Ah, virar calor é tá. muito ruim, né? Então, É. acaba que a gente joga fora isso. Muito bem. Agora. Então, a lâmpada fluorescente realizaria um trabalho maior e a fosforescente Exato. menor, um trabalho menor. É tipo isso. Agora, o gás também passa aqui de I para F, mas realiza um trabalho ainda menor. Então, o caminho aqui, o trabalho, ele importa, sabe? O trabalho ele não é uma variável de estado, ele não depende apenas da posição final inicial. Tem muita coisa na matemática que depende só da posição final inicial.
ou melhor, na física, né? A gente chama elas de variáveis de estado. O caminho para chegar naquela posição não importa. Por exemplo, pressão, volume e temperatura são variáveis de estado. O que aconteceu no processo de mudar a pressão, volume e temperatura para ir para outra pressão, volume e temperatura não importa. O que importa são os valores. Agora, para o trabalho importa. O caminho importa. Ok? Ok. Muito bem. Então a gente consegue controlar, né? Pelo menos matematicamente. Na prática não é tão fácil assim. Agora aqui, ó, ele tá passando de F para E. O trabalho é negativo, por quê? Porque o volume está diminuindo. Muito bem. E aqui é um ciclo, né? Você vai trabalhar com muitos ciclos. Os ciclos vão e voltam para os mesmos pontos, né? É o que a gente Uhum. espera numa máquina térmica. Muito bem. Ah, muito bem. Então é isso aí. São algumas condições que acontecem aqui. Vamos lá, primeira lei da termodinâmica. Olha só, você pode anotar essa lei aqui também, muito importante essa aqui, tá bom? A primeira lei. É. Ah, tá. É delta U, né? Isso aí. É, delta U? É, você pode chamar de delta U ou de delta E. Chamar delta U. Então, a ideia é essa. É, beleza? Ou seja, nós estamos falando de uma situação aqui onde surgiu um valor que a gente diz que é a diferença do calor pelo trabalho, que é esse tal desse delta E, que é a energia interna. Normalmente essa energia interna, ela tem a ver com a variação de temperatura, né? Que nem eu estava falando para ti. Num, como é que eu posso falar para ti? Quando eu aqueço o meu motor, não é o que eu tô querendo. Eu tô querendo que o carro ande, não que o motor aqueça, né? Então, esse aquecimento não é algo interessante para nós aqui. Portanto, normalmente esse delta é uma coisa que a gente quer jogar fora. Tá. Muito bem. Alguns casos especiais da primeira lei da termodinâmica. Ah, sim, os casos lá que você já deve ter ouvido falar muito. Processo adiabático. O que é um processo adiabático? É um processo onde que não há troca de calor, né, entre o sistema e o ambiente. Ou seja, não há perdas. Um processo conservativo, vamos dizer assim. Ele, de modo geral, acontece muito rápido, tá? Ó, Muito rápido. adiabático. Isso aí. É um processo adiabático. E como, então, não tem essa troca de calor, não tem essa troca de energia do ambiente com o gás, etc., porque é muito rápido para isso acontecer, o calor é zero. Portanto, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Ok? Tá. Anotado? Muito Anotado. bem. Então, agora vamos para o próximo. Processo a volume constante. Aí, Bem, a gente. peraí. Adiabático, tipo assim, num gráfico. É, Eu vai teria como depender ver de isso qual ou eu parte teria do. que falar? Vai depender de qual parte do gráfico você quer ver, né? Não existe um gráfico para cada caso aqui, vamos dizer assim. Cada situação é uma situação, entendeu? Não Aham. posso te dizer, o gráfico disso aqui vai ser desse jeito, vai ser redondo, vai ser quadrado. Não, não tem nada a ver. Tá. Beleza? Quando Beleza. aparecer um processo adiabático, a única coisa que você tem que lembrar é que o calor é zero. Não tem trocas de energia. Volume constante. O que que acontece no volume constante? O volume constante, como o próprio nome diz, o volume é constante. Então, qual que é a consequência disso? Não tem trabalho, né? Porque o trabalho é justamente. É, Isovolumétrico, né? o trabalho é o que faz o processo aumentar ou diminuir de tamanho.
O volume aumenta ou diminui? O trabalho é justamente força que funciona. Eu quero que o meu objeto aumente o volume, diminua o volume. Então eu tenho que causar um trabalho ali. Da mesma forma que quando eu empurro uma parede, né, não tem trabalho. Por que que quando eu empurro uma parede não tem trabalho, mas quando eu empurro uma garrafa, com a mesma força que eu empurrei a parede, tem trabalho? Porque no caso da garrafa, a garrafa se mexeu. E no caso da parede, a parede não se mexeu. Ok? Uhum. Por isso que essa tradução trabalho, para mim, ela tá meio errada. A palavra work em inglês, por isso que a gente usa a letra W, ela também serve para funcionar, não é mesmo? Por exemplo, my computer doesn't work. Meu computador não está funcionando. O trabalho é uma força que funcionou, que causou um movimento. Então, a mesma força não funcionou na parede, mas funcionou na garrafa. Tá. Agora, se eu estou fazendo uma força num gás e ele não expande ou não contrai, então não gerou trabalho. Uma força que não funcionou, Ah, tá. trabalho é zero, e a ideia é essa, beleza? Então, se o trabalho é zero, pela segunda lei da termodinâmica, a energia interna vai ser igual ao calor, beleza? Agora, processos E cíclicos. também porque a fórmula do trabalho é PDV. Aí se o V é zero, aí vai ficar. Exatamente. É. Matematicamente é isso. Uhum. Muito bem. Agora, olha só, né? Processo cíclico. Quando a gente tem um ciclo, né? E a gente vai e volta para o mesmo ponto, lembra que eu estava te dizendo que o caminho ele importa para algumas variáveis físicas e não para outras? Por exemplo, o trabalho, o caminho importou. A gente viu que o trabalho ficou diferente em vários casos aqui, apesar de irmos sempre para o mesmo ponto. Trabalhos diferentes, certo? Certo. Agora, pode ser que esteja trabalhando com uma variável que não importa. O, o trabalho importa, o caminho importa, mas para energia interna, não. Na energia interna, se você vai e volta para o mesmo ponto, vai ser sempre zero. A variação da energia interna indo e voltando para o mesmo ponto é zero. Você pode pensar, o trabalho também é zero. Não, não é zero, não. Olha só. Aqui nós temos um ciclo, tá vendo? Ele saiu do I, foi pro F e voltou pro I. Teve trabalho. Essa área amarela aqui é o trabalho. Ah, Ok? tá. Então, nesse caso, tem trabalho. No caso de energia interna, não. Então, se você vai e volta para o mesmo ponto, ou seja, você faz um ciclo, E o trabalho é positivo, né? Que apareceu ali. o trabalho vai ser positivo. Muito bem. E na expansão livre aqui, Não, ah, peraí. O, eu entendi, mas eu não. Então no cíclico. Ah, ok, igual a V, tá. é o Q não. O Q não é igual a V, não. O Q é igual a W. O calor é É. igual ao trabalho. Ok? Ah, tá, que é igual a W. Isso. Isso. Muito bem. E tem a tal da expansão livre aqui, em que nenhum trabalho é realizado. Quando falar expansão livre, você tem que decorar isso, tá? Que a energia interna é zero também, mas o calor e o trabalho também são zero. Beleza? Aham. Muito bem. Zero o quê? Não entendi. Peraí. Expansão livre. Pera, não Muito bem. entendi. O que que você não entendeu? Expansão Isso livre. aqui é decorar, entendeu? Tipo, falou, aqui Tá. ocorreu uma expansão livre. Daí você decora isso aqui, beleza? A explicação para Ah, isso é meio. ele vai falar o que vai Vai, acontecer. vai. Tá. Aham. Isso você pode ter Beleza. certeza, senão não tem como saber. Muito Beleza. bem. Show de bola. Então vamos lá, vamos resolver um probleminha aqui. De boinha. 1 quilo de água, 100 graus Celsius convertidos a vapor. Então virou vapor de 100 graus Celsius. A pressão atmosférica. Do arranjo 1817. Onde é que tá isso? 1817 é isso aqui. Muito bem.
Ou seja, o vapor era água, virou vapor. Provavelmente ele vai expandir e vai querer fazer esse êmbolo subir. É isso que acontece, né? Quando você enche um balão, ele não vai inflando assim, expandindo, que é a mesma coisa. Qual é o trabalho realizado pelo sistema durante o processo? Então, a gente já sabe que trabalho é a integral da pressão no volume. Muito bem. Agora, o que vai acontecer aqui? A pressão, de acordo com o enunciado, né, é constante. Ok? A pressão não vai mudar. Tá. Se a pressão é um valor constante, ela sai para fora da integral. Então, tu vai fazer apenas a integral do dV. E a integral do dV, se você lembra lá de cálculo 1, né, vai ser simplesmente ΔV mesmo. Bem, quando a gente tem a integral do dx, né, da x, como a gente tem os limitantes aqui, x final menos inicial, mas como é volume final menos inicial. Ou seja, é a fórmula que a gente aprende lá no ensino médio, né? P vezes ΔV, trabalho igual a P vezes ΔV. Dessa vez ficou fácil, bonito, simples, que a pressão é constante. Tá. Daí, só jogar os valores. Tu tens a pressão, ela citou, tens o volume final, inicial, acabou. Olha só que fácil, né? Fazer essa continha aqui, muito tranquila. Isso aqui é bem banana, né? Falou qual é o trabalho, falou as variações de volume, falou a pressão. Já era. B. Qual é a energia transferida na forma de calor durante o processo? Muito bem. Nós estamos falando de um processo onde algumas coisas aconteceram. Em especial aqui, o que que aconteceu? Ele cita, olha só, que a água estava 100 graus e foi injetado calor para que esta água virasse vapor a 100 graus. Então, Mudança de estado. a energia serviu única e exclusivamente, todo o foguinho que eu coloquei lá para aquecer, entre aspas, entrou apenas para mudar o estado desta água. Era água líquida, virou água gasosa. Ok? Ok. Então o calor aqui é apenas calor latente, calor de transformação de estado, o calor para Ah, deixar de ser líquido e virar gasoso. A gente sabe que a forma do calor latente é o Q moleza, né? Q igual a ml. Então, a massa ele citou lá pra gente, né? Que era 1 quilo. E qual que é o calor latente de vaporização da água? Isso você pode pegar numa tabela. É isso aqui, ó. Esse número. Isso aqui é um número que vai estar numa tabela, tá bom? Aí pronto. qual? Peraí. Ok? Tá. Então, tá bom. Só jogar na fórmula. Qual é a variação da energia interna do sistema durante o processo? Variação da energia interna do sistema durante o processo. Veja, nós encontramos o calor por meio da expressão do calor latente. Foi a única energia injetada no sistema, de acordo com o enunciado. E nós encontramos o trabalho, de acordo com essa fórmula aqui, do P delta V. E a gente aprendeu pela primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna, o delta E ou delta U, como você chamou, é só fazer a subtração, não é mesmo? Você anotou essa fórmula aí, certo? Que Certo. a variação da energia interna é calor menos o trabalho, certo? É a primeira lei, né? É, isso. Essa é a primeira lei, exatamente. Daí você fazendo essa subtração, chega na respostinha. Muito bem. Bem fácil, né? Quando a gente entende assim, é só pôr na fórmula, né? Fica facilzinho. Eu acho que já dá pra gente fazer uns exercícios. Deixa eu pegar aqui. Opa, não preciso. Posso pegar a sua ficha. Vamos ver aqui. Muito bem. Bem, eu preciso ir no banheiro. Eu não sei se você precisa ir no banheiro. Se você não precisa, vá Uhum. lendo esse exercício aqui. Tá. E, peraí. Esse livro talvez não seja o Halliday.
que ele tá falando de gás ideal mesmo aqui, né? Um mol, ele deu a pressão, ele deu a temperatura. Mostre que o número. É, pois é. O quê? É o Halliday, não é? Pô, mas é que tá estranho, né? Parece ser o Halliday, mas ao mesmo tempo o Halliday ele não vai direto para gases ideais, sabe? A gente tá falando ainda da segunda lei de Newton. Nossa, segunda lei de Newton, a primeira lei da termodinâmica, a gente tá falando, né? Então tem alguma coisa estranha aqui. Ele tá pulando uma das equações. Vamos pular então No também, né? cabeçalho não tá escrito alguma coisa? Halliday, não sei o quê. Não, Hum. não que eu lembre, pelo menos. Então ele quer já ver gases, né? Que coisa. Então vamos ver gases. Posso dar uma olhada depois, não? É que 19. estranho. Mas beleza, não tem problema a gente ver gases aqui. Então eu vou postergar a minha ida ao banheiro e vou falar um pouco de gases pra ti. Muito bem, quando a gente está falando de gases, então nós continuamos utilizando esses conceitos que nós estamos falando aqui, tá tudo certo, né? Só que agora a gente vai aplicar eles para gases. Então, ele começa aqui falando sobre o número de Avogadro, né? Que tem a ver com o número de moléculas e o número de mols. De modo geral, quando a gente está conversando sobre gases ideais, a gente utiliza o número de mols. Tá. Vai ser, como ele diz aqui, o número de moléculas da amostra dividido pelo número de Avogadro. Normalmente você não vai precisar se preocupar com isso aqui, tá? Pode ser que ele fale, ó, calcule o número de moléculas. Tu sabe que vai ter a ver com esse Nzinho que aparece lá na equação do gás. Essa equação que você vai ver agora, você provavelmente viu ela já em as matérias de química e coisas assim. Você faz engenharia do quê mesmo? Eu faço oceanografia. Ah, tem química aí no seu curso? Tem química básica, orgânica, experimental, analítica. Pois é. Então é uma fórmula que já foi vista já, né? Muito bem, Uhum. de toda forma, anote aí, PV igual a nRT, né? Muito bem. Agora, continuando. Veja que esse R, né? O que que é esse R, né? A gente sabe que o R é uma constante. Então você precisa meio que decorar esse valor, porque ele vai aparecer direto aí nas questões, hein? Então você trate de decorar. Tá meio ruim de ver aqui, mas o R é igual a 8,31, tá bom? É Joule vezes mol, ahn, dividido por metro cúbico vezes Kelvin. A unidade não importa muito nesse caso, tá? Porque provavelmente você não vai procurar qual é o valor do R. O R já é um valor tabelado. O que que você vai ter que encontrar? Pressão, volume, temperatura. E aqui tá a resposta daquela pergunta que você me fez no começo da aula. Quando é que eu tenho que converter para Kelvin? Aqui. Aqui, Ah, tá. independente do que tu fizer, tu vai ter que passar para Kelvin. A conta Ah, nunca vai dar certo se estiver em Celsius, tá? Então, sempre em Kelvin. é Muito mais bem. 273, né, Aham, exatamente. de graus pra... Tá. É isso, muito bem. Então, então tá bom. Então nós temos algumas coisas aí. Isso aqui é uma outra forma de ver aquela equação, mas não precisa se preocupar com ela. Ele vai começar a falar algumas coisas assim, que eu acho que eu já falei demais. Agora, com essa Uhum. equação já apresentada, você anotou aí PV igual a nRT? Você Anotei. pode. Anotou, né? Você pode tentar encontrar o número de moléculas por centímetro cúbico. Meu Deus. Número de moléculas por centímetro cúbico. Bem, o número de moléculas, né? Ele é aquilo que eu falei para você agora há pouco, né? Era o Nzinho que aparece na equação, que é o número de mols, é igual ao número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Quem é o número de Avogadro? É 6 vezes 10 na menos 32. Pior que nem eu lembro direito esse número aí. Mas eu acho que é isso. 6 vezes 10 na menos 32. Cadê?
23, errei. 6,02 vezes 10 na 23. Ah, tá. Tá, esse é o valor, não importa se é mol. Um mol, ele é uma quantidade. Então, não precisa se preocupar. Contanto que você use esse número aqui, veja que é só jogar na fórmula, né? Então, PV igual nRT, ok? Calcule o volume. Note que ele, veja, ele não está falando sobre o volume. E você nem precisa, porque ele falou aqui, moléculas por centímetro cúbico. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha só. N sobre V, RT. Eu vou deixar esse V embutido no N, vamos dizer assim. Isso acontece algumas vezes nesse assunto. Então, eu vou chamar de N, mas entenda que esse N está com o V sobre ele, beleza? Beleza. Daí agora é só jogar os valores na conta que você chega na resposta. Tudo que você precisa está aqui e eu preciso ir no banheiro. Então, na volta, eu acho que você consegue me dizer. Já volto. Beleza.
Olá, Lá. vamos ver sua Primeiro continha. era a letra A, né? Tinha opção? Acho que Ah, tem não, A tu e estava me B. perguntando se era para fazer a letra A. É isso. É. Sim. Depois era para fazer a letra B. Mas vamos ver se a estava certo. Então, eu botei em litros, só que eu não sei se é litros mesmo. Ah, de modo geral, a unidade do SI é metros cúbicos. Aí você Passar pra... passou. Pô, qual que foi a resposta? Tá tudo muito bagunçado. 3,7 vezes 10 na menos 26. Caramba. É, Isso aí tá foi meio isso. estranho, hein? Ah, a princípio era só jogar nessa fórmula aqui para fazer a letra A, né? Então, o volume é igual ao número de mols, é 1 mol. A constante é 8,32. A temperatura é 273. E a pressão é 1,01 vezes 10 na 5. Na letra A, você tinha que encontrar o volume na letra A. Então, eu não entendi de onde você tirou, por que que você usou 10 na... Por que que você usou o número de mols? Não precisava, né? O Achei N que tinha que aqui, botar ou melhor, Pascal. o número de Avogadro. Você não precisava usar o número de Avogadro aqui, porque ele já te deu o Nzinho. O Nzinho é 1, ok? Ah, Então, entendeu? Era só jogar nessa fórmula aqui mesmo. entendi. Talvez eu fiz assim meio rápido demais, mas aqui eu já isolei o V, tá vendo? Então ficou NRT dividido por P, certo? O que eu confundi, então, foi o... Sim, nessa questão não precisava usar o número de Avogadro. Aí você Agora botou na B precisa. 8,32? Não é 31? Ah, não sei, tanto faz. Ah, dá pra deixar até 3 aí. Mas vamos deixar o 31 então. Daí é só resolver essa continha. Tá, Agora, você pode tentar fazer a B, tá bom? tá. As moléculas são esse N maiúsculo? O número de Avogadro é esse N maiúsculo. A molécula é esse Nzão. Desculpa. O número de Avogadro é esse N maiúsculo com A do lado. O número de moléculas é esse Nzão aqui. É, tá.
Dá 6,02 vezes 10. Não. Vezes 10 dá 23. Que o N é 1. Bem, essa pergunta B ela tá meio estranha. Porque eu não sei o que ele quer dizer com condições normais. Eu não sei se ele tá falando das condições normais de temperatura e pressão e tal. Deixa isso pra lá. O importante que você fez a primeira lá era a que realmente importava. Agora, essa aqui, vamos ver essa. E quando que Olha eu só. teria que saber que eu uso Pascal? Tipo, eu uso Pascal não, que eu uso, tipo... Porque ali naquela forma a gente usou um ATM, né? Sim. Quando que eu sei que eu usaria 1 vezes 10 na quinta? Se ele tá falando de um ATM, tu tem que usar 1 vezes 10 na quinta. Ah, ele falou, né? Sim. Tá bom. Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entender que essa fórmula, ela tem uma característica bem importante. Cadê aqui? Pô, ele não escreveu. Poxa, pensei que ele ia explicar isso aqui bonitinho para você ler depois. Cadê? Ah, É, bem, só tem a resposta só. Um PDF. não se preocupe, a gente tá falando de outra coisa agora. É isso aqui, olha só. Ele deveria ter falado um pouco mais sobre isso, mas é o seguinte. Eu vou eu mesmo explicar aqui. Quando a gente está falando de um gás ideal, ele é uma. São grandezas que independem do caminho, diferente do trabalho, como eu já te expliquei hoje. Quando eu estou falando de um gás, se eu pegar uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura desse jeito, PV dividido por T1, é sempre igual a qualquer outra situação de pressão, volume e temperatura. Isso aqui dá a mesma resposta sempre, é um valor constante. Então, tipo, se eu aumento a pressão, talvez eu tenha que diminuir o volume para compensar. E assim vai, entendeu? Ou Uhum. seja, é legal porque se você tem informações de é, uma parte do sistema, você consegue encontrar informações sobre outra situação do sistema. Então, às vezes, o gás, ele tá, né, por exemplo, aqui, espaçado, assim, né? Porque o êmbolo tá por aqui, tu tem uma certa pressão, e aí vai, né? Agora, você pode ter essa coisa um pouco mais comprimida. Veja que o Sim. volume diminuiu. E a Mas o pressão valor do. aumenta. Exato, o volume diminuiu, a pressão aumentou para compensar, certo? Uhum. E isso pode ser também que a temperatura mudou, entende? Mas o valor dessa relação aqui é sempre o mesmo. Pressão, volume e temperatura aqui nessa situação um é igual a pressão, volume e temperatura aqui nessa situação 2. Beleza? Sempre é a mesma. Independente do caminho. Independente se isso aqui inflou primeiro para depois reduzir, ou o contrário, não importa. Esses valores são iguais. A divisão dos valores verdes aqui tem que ser igual. A resposta dessa divisão é igual. Ok? Ok. Então tá bom. Ah, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o problema. Eu acho que com o que eu expliquei, e você só precisa então substituir os valores, né, que ele deu, Uhum. e Sem você passar chega pra na aquela, né? resposta, né? Tá, 39. Vamos continuar. Se você usa as informações que você tem e que você precisa. Se ele não falou nada sobre a quantidade de mols, você pode ignorar essa parte aqui
e utilizar só esses dados para encontrar o que o problema realmente pede, tá? Tudo isso que eu pintei aqui, tá aí, para ser utilizado, ok? Ok. Ah, pera. Ah, entendi. Pega. É pra fazer todas ou Todas tu já queres dizer mando A e a agora? B? Sim. Então mando depois a outra, né? Sim, sem Já mando. pressa. Mas se tiveres dúvidas, é só falar. Porém, eu acho que você já entendeu que é só jogar na fórmula, né? É, impressão, tá. É que, aham, tô fazendo a outra primeiro. Aí depois eu mando as duas, então. Você está dizendo que Impressão. você está fazendo a A primeiro? Não, então, eu já fiz a A. Aí. Tá, vou mandar logo. Eu perguntei se eu mandava a A logo ou eu mandava quando eu terminasse a B. Bem, pode mandar, não tem problema.
Ah, esqueci do. Mol é unidade. Você esqueceu da unidade, vamos ver. PV. Não, peraí. O problema tá pedindo o quê na. Mol. Não, o problema tá pedindo volume. Eu até marquei de verde aqui, ó. Volume. Ah, não. Ah, sim, mol. Me bola. Então você tá certo. Para encontrar aqui, precisava. Isso, muito bom, nota 10. Você me corrigiu assim que é bom. Faça isso na prova também. E agora, para encontrar a resposta da B, você só precisa utilizar essas coisas que eu pintei aqui. Beleza? E encontrar o volume. Agora sim o volume. Muito bem. Beleza. Mas aí a unidade de mol, eu esqueci agora qual é. Não tem unidade. É Ah, só não tem. uma só quantidade mesmo. Aham.
Vou enviar aqui. Beleza. Eu tô com a impressão de que tem alguma coisa errada, mas assim, Vamos ver. Essas temperaturas estão em Kelvin? aham. Parece bom, vamos ver. De onde surgiu esse 936 aqui? Eu dividi o 266,76 por 285. Então significa que se você tiver R$ 266,06 e dividir para 285 pessoas, cada uma vai ficar com R$ 936? Então, viu? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí, né? Então corrija. Ah, não, deu 0,93 mil. Ah, agora sim. Então corrige o resto aí. Nove vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. 9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Ah, agora sim. Parece mais Isso? razoável. Ah, Bom, peraí. Eu acho que era para ter dado um número maior. peraí, então. Veja, a temperatura aumentou, né? Bem, dá uma. Refaz aí na calculadora mesmo, né? Não sei. Ah, não, é isso mesmo. Tá, então, se é isso mesmo, show. Vamos lá. Será que eu vejo na resposta aqui no Não, meu. não, não, não. Se tu fez a conta, o importante é que tu tenha entendido a conta, beleza? Agora. Opa, acabamos dessa ficha já, olha só que legal. Vamos lá. Deixa eu pegar a próxima. Essa aqui era o. Pô, era o 8, eu acho. Deixa eu ver a próxima. Cadê tu? Aqui. Esta era 8. Vamos ver a 9. Voltando aqui para baixar, tá? Só um segundo. Está 9, capítulo 23. Meu Deus. Vamos ver sobre o que tem nesse capítulo aqui. Taxa de calor. Essa foi a parte que a gente pulou. Lembra que eu falei que a gente teve que pular algo para estudar gases? Então agora a gente vai ter que voltar para aquele algo. Vou pegar aqui. Que legal. Agora sim, mecanismos de transferência de calor, né? Porque, vamos dizer assim, não é uma coisa automática, calor ir de um lugar para outro. Normalmente tem Ah, empecilhos. então, eu vou ler aqui a resposta, diz que. Ué, 39? Você deve ter errado alguma coisa aí na notação científica, não sei. Se você quiser, eu faço, né? Mas acho que não precisa. Deu 900 litros. 900 Eu devo. litros. E a minha resposta deu 9 vezes 10 a menos 4 Ah, então tá metros certo, só que a cúbicos. tua resposta estava em metros cúbicos, né? Isso mesmo. Ah, tá. Aí passando para decímetro cúbico. Ah, tá, beleza. Sim, 1.000 litros são 1 metro cúbico. Então você Litros. pode fazer essa conversão. Beleza? Então tava Tá, certo, olha. beleza. Show. Achou. Então agora vamos falar de condução. Tava falando, né, sobre a necessidade, né, de ter que ter alguma coisa que explique o calor ir de um lado para o outro, né, com seus devidos bloqueios,
Isso aí é o estudo da condução. Então, a gente sabe bem como é que funciona. A gente coloca casaco justamente para isso, para evitar que o calor do corpo saia num dia frio. E assim vai, né? Então, por exemplo, aqui condução, né? A gente tem algumas fórmulas, vamos entender as fórmulas. Você pode pegar para ler, é claro, mas aqui, ó, potência da condução é igual a calor dividido pelo tempo. Ou seja, o tempo que demora para uma determinada quantidade de calor ir de um lugar para o outro. Potência, ela aparece o tempo todo na física, né? E é sempre energia dividido por tempo, que no caso é energia em forma de calor. Transferência, né? De um para o Tá. outro, de um lugar para o outro. Muito bem. E isso é o quê? É igual a esse É K, joule por segundo? isso, mais conhecido como watt, o mesmo watt do teu chuveiro, dos aparelhos eletrônicos, ok? Tá. É, daí você tem esta fórmula, né? Que normalmente ela está associada com alguma parede impedindo uma transferência de calor. Então, é K, que é uma constante do material dessa parede, vezes o A, que é a área do objeto. Então, quanto maior o A, né, maior vai ser a potência maior vai ser a transferência, né? Imagina, é muito mais fácil você impedir que o calor vaze se o espaço ele for pequeno, para que socorra. Se a área for pequena. Variação da temperatura, ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser a potência. Por isso que, por exemplo, num dia quente, é mais caro você deixar o ar-condicionado ligado, ele gasta mais energia. Porque a diferença de temperatura que você quer é maior. Uhum. Dividido pelo comprimento do objeto. Quanto maior o comprimento, menor vai ser a transferência. Né? Quanto maior o comprimento, menor vai ser a transferência, porque é um processo mais difícil de ocorrer. Imagina uma parede muito grossa, né? Ou aqueles vidros bem grossos. Quando eu morava em Portugal, o vidro da minha janela era muito grosso, porque o pessoal na Europa lá é muito friento, tá louco? Nem era tão frio onde Tá eu louco. morava. Mas aqui os vidros das janelas são bem fininhos, né? Porque não precisa Sim. muito dessa não tem muito essa necessidade de dificultar a transferência de energia. Muito bem. Mas você é do Rio, você provavelmente é bem frienta, né? Que aí é quente pra caramba. Uhum. É, não, mas eu tô em Floripa, né? Então aqui é frio pra cacete. Tu acha frio aí em Floripa? Porra, eu acho. É, vocês daí de cima são muito frientos, tá louco? Pra mim, hoje, ó, de acordo com o meu reloginho aqui, tá 20 graus, já tá ficando quente. Já. Não, aqui, Ah, aqui deve estar 18, por aí. Joinville é um pouco mais quente mesmo, é muito úmido. Aí tem muito vento também, né? Daí o vento deixa mais Tem. frio mesmo. É verdade. Queria morar em Floripa. Muito bem. Daí ele vai falar aqui algumas características e tal. A gente pode deixar isso pra lá. A fórmula que você precisa mesmo saber tá aqui, ó, pra esse assunto. Então, se você anotar, Botei já. vamos ver se o primeiro exercício já trata de algo assim. Olha só, não é que trata? Ele quer saber a taxa, ele quer saber então o P de potência. Você anotou, né? Então, Botei. show de bola. Vamos ver aqui, ó. Opa, Mas assim, se. Não, deixa. diga, diga. É que a forma toda é esse trambolhão, ou eu posso, tipo assim, ó, De igual novo, ao P depende do igual que a você Q. está trabalhando, né? Tipo, vai ter Aham, vezes que ele vai te dar o calor e o tempo. Então, se você quiser achar a potência e ele te deu o calor e o tempo, tu usa isso aqui. Ou aham, tu usa aquilo lá, né? aham, Vai entendi. depender do que ele deu, sacou? Ok. Agora, pode ser que ele não te dê a potência, então tu vai igualar isso com isso também. Pode ser. Tem muitas possibilidades. Vai depender da tua interpretação, beleza? Aham. Tá. Então vamos ver aqui qual que é a interpretação. Ele deu a área. Como é que é o número da questão? É 4? Vou ver. Esqueci. 4. Ele deu a espessura, que seria o L. Calcule a taxa no A calor. temperatura. E ele deu, olha só, a condutividade térmica, que é o K.
Condutividade térmica. Isso, o valor desse K se chama constante de condutividade térmica. E ele quer saber a taxa. Então ele quer saber o P. Ou, no caso, esse P. Ele te deu tudo e quer saber o P. Sacou? É só uma questão de interpretação. Muito de boa. Só jogar na fórmula. Então vá lá. Espessura. Espessura. Claro, você vai ter que tomar cuidado com essas unidades, né? Veja, quando você tiver delta T, como é o caso aqui, T final menos T inicial, você não precisa passar para Kelvin, tá? Mas ali você tem que passar tudo para metro. Tá. Porque ele pede em watts por metro. Exato. Ele deu a informação em especial porque ele deu a Porque informação da ele... constante em watts por metro, né? Então tem que estar tudo em metro. E watts é joule por segundo. Aí joule... Sim, mas você não precisa se preocupar com isso aqui. Ah, tá. O importante é que você sabe que a potência vai ser watt. CW. Pera aí. Sem pressa nenhuma. Só para entender, eu vou utilizar essa forma sempre que ele der a condutividade. Sim. É, né? Tá. E se ele não falar de condutividade, eu vou usar a da esquerda, né? Aí ele pediria, por exemplo, só o calor. Tipo isso. Tá, beleza.
Vou mandar. Vamos ver. Mandei agora. Muito bem. Deu 192. É estranho, né? Primeiro, acho que se tua calculadora tá mal regulada ou tu não tá entendendo quando aparece ponto, quando aparece vírgula, né? Como é que pode 0,040 vezes 1,8, que é quase 2, vezes 32 dá 2.000 e pouco? Não tem como, né? É um número muito pequeno Olha, aqui. nossa senhora. Tua calculadora deve ter colocado um ponto aí que tu não viu em algum lugar, né? Deve ser Tá, provando. 2,3, alguma coisa assim. Não sei. Quando você estiver fazendo a Deu prova, 2,340. isso. Não, 304. 2,340. Quando você estiver fazendo uma prova, você precisa ver se a sua resposta faz sentido, se os números que você está fazendo no passo a passo fazem sentido, né? Imagina você chegar no fim da conta longa e tendo cometido um erro desse no começo. Se você tivesse, vamos dizer assim, feito a conta e prestado atenção na resposta, ver se ela faz sentido, tu ia perceber também que nem eu que estava estranho, né? Eu não fiz essa conta, Uhum. mas eu percebi que estava esquisito, certo? Deu cento. Ué, deu 192. Sim, porque o número de baixo é pequeno, né? Daí vai dar 192. Porque quando você tem um número em pequeno na parte de baixo dividindo, a resposta dá grande. Sabia disso? Bem, isso aí é matemática básica, né? Mas a coisa Não, é é que essa. no fim a resposta deu a Deu a mesma. mesma, né? Exatamente. Ó, por exemplo, estou dividindo 2 para um número bem pequeno. Vai dar um número grande, 869, né? É a mesma lógica de, tipo, você pegar uma Coca-Cola, que tem 2 litros, e dividir ela em vários copinhos de 200 ml. Vai dar muitos copinhos, né? A ideia é essa. Tá dividindo por uma coisa menor. Boa. Vamos para a próxima. Tá. 7 não é para fazer. A 11. A 11 já tá falando de primeira lei da Ah, Terra. tá, entendi. Provavelmente na calculadora eu botei certo, mas na hora de escrever eu botei errado. Talvez você esqueceu de pôr a vírgula ali, não sei. É. Muy bien. Vamos ver aqui. Quando o sistema é levado do estado I para o estado F ao longo do caminho AF indicado na figura 23, 29 e AF, o caminho tem o caminho amarelo, o caminho meio escuro e o caminho muito escuro. Qual é o valor de W ao longo do caminho IBF? Legal. IBF. Vou abrir aqui uma nova para fazermos essa aí. Muito bem. Qual é o valor de W no caminho IBF? Ele quer saber isso aqui. A gente sabe que o W é a área abaixo da curva. Só que E a aqui, F? o primeiro aqui é IBF, né? Ah, tá. Qual é o valor de Trabalhando W ao lá em longo do cima. caminho IBF, Ah, tá. certo? Só que ele deu Certo. algumas informações aqui. Ele falou que ao longo do caminho IAF, como você indicou, o calor é tal e o W é tal. Tá. Uhum. Bem, então,
A questão é que a gente já conversou sobre o trabalho ser sempre a área abaixo da curva, né? Você pode lembrar isso lá naquelas figuras que a gente estava vendo. Deixa eu colocar aqui. Aham. Entendeu? Mesmo se o caminho não fosse fechado, a área ia até a parte de baixo, tá vendo? Aham. Então, esse primeiro trabalho que ele cita aqui, isso dá para ver, essa área toda. Tá. Tudo bem. Agora a questão é o seguinte, essa área toda, com essa informação, ele está citando que o calor ao longo do outro trajeto é 36. Nós sabemos o delta E. Delta E é trabalho menos calor, né? Ou é calor menos trabalho? Não lembro. Calor menos trabalho. É Q menos W. Isso. Com essas informações a gente consegue chegar na resposta, tá? Bem, por quê? Porque nós estamos indo para o mesmo ponto. Então, o delta E é o mesmo. O delta E é o mesmo em todos os caminhos. Seja nesse, seja nesse, seja nesse, o delta E é sempre o mesmo, tá? Tá. Se tu tá indo do I pro F, independente do caminho, o delta E é o mesmo. Quem muda é o calor e o trabalho. Só Bem, se fosse num ciclo, que aí ia aí voltar, né? é, aí sim. Mas aqui como a gente só tá indo do I pro F, né? Olha, Aham. eu infelizmente preciso muito ir no banheiro, mas na volta eu quero ver o que tu já teve de ideias pra fazer a primeira. É meio que Tá. só uma conta de subtração, essa é a minha dica, né? Tá. E daí, se você conseguir, beleza, senão eu faço, tá bom? Tá, beleza. Já volto.
Pelo que eu vi, você enviou algo. Vamos ver. Eu só fiz o A, o B tô lendo ainda. Você só fez o quê? O A? Vamos ver. O valor de W no caminho IBF. O delta U é o mesmo nos dois. Então, você poderia ter encontrado o delta U com essa conta aqui, certo? Delta U, delta E, tanto faz. Peraí, não entendi. Ah, fiz errado, então. 50 menos 20. Pronto, delta E é 70. Para todos os casos. Certo? Então você pode agora encontrar o W. Ah, eu achei que. Ah, tá. Eu esqueci que do I pro B muda, né? Eu só contei que o B e o F era igual. Todos são iguais, eu falei. O delta E em todos os casos é igual, eu falei. Daí Não, ele está digo o falando volume. ao longo do caminho IBF, que é onde a gente quer saber o valor do W, o que é 36. Pronto, daí agora é só isolar o W e encontrar o seu valor, certo? Peraí. Delta U igual a 50. Esse 20 eu. Ah, tá. Fez o IA. F. Sim, aqui eu já estou fazendo o IBF. Ah, ele é igual porque a seta vai pra direita, é isso? O delta E é igual em todo mundo, porque o delta E só depende da posição final e da inicial, não depende do caminho. Ah, tá. Peraí. Diferente do trabalho. Ah, tá. Entendi. Aí o resultado de um vai ser igual pra todos, é isso? O delta E é o mesmo para todo mundo, 70. Aí vai dar 34 o trabalho. No caso da questão A vai dar 34, isso mesmo. B, se W é mais 13 no caminho curvo, qual é o valor de W para este caminho? Bem, de novo você pode usar um pouco de lógica. Você já sabe o caminho aqui, ó, do IAF. O W do IAF é esse aí. A diferença do W do IAF e do W do IF curvo aqui é justamente essa parte. Peraí, pode repetir? O quê? Repetir o quê? O que você acabou de explicar. De novo, que o trabalho é a área abaixo da curva? Ah, tá. Isso eu E entendi. isso da IAF. Então, essa área abaixo da curva aqui é esse menos 20. Uhum. A embaixo da curva redondinha aqui tem de diferença para esse dado que você conhece apenas essa partezinha, ok? Ah, tá. Não, era isso. Aham. Isso. Então você consegue, de alguma forma, fazer a subtração, certo? Desses valores. Beleza? Beleza. Junto com as equações ali, junto com as informações que você já tem de calor, energia interna, né? Você já sabe que a energia interna é a mesma para todo mundo, esse tipo de coisa. Então, num problema como esse, a única coisa que você precisa é saber manipular as equações e entender a lógica do que é na prática, no gráfico que você está olhando ali, o trabalho, ok? Muito Uhum. bem.
Então tá bom, eu tenho certeza que você consegue fazer.